1 de Pedro 4, versículo número 1 em diante, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bondoso Deus, mais uma vez, estamos aqui dependendo da liberdade e da influência benigna do Espírito Santo. Amém. Venha falar a cada um de nós hoje à noite. Amém. Queremos ouvir da sua palavra. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem tomar assento. Bom, hoje eu vou ser obrigado a falar um pouquinho. Eu vou falar sobre tempo. Como eu disse hoje de manhã, queridos, Pedro talvez foi dos escritores do Novo Testamento que mais focou sobre essa questão do tempo. Falou muito sobre a questão do tempo. O que é tempo? É incrível, mas da hora que você colocou o pé aqui dentro da igreja até agora, você já está mais perto da eternidade. Amém. Amém. Nós dividimos o tempo em segundos, minutos, hora, dia, ano, mês, século. E o tempo para Deus? Queridos, o tempo para Deus é bem diferente da maneira como nós contamos o tempo.
Pedro, na sua segunda epístola, ele disse: olha, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo como eu e você estamos. Só que o apóstolo Pedro diz aqui, olha, o fim de todas as coisas está mais próximo. Está se aproximando. E eu gostaria nessa noite, baseado nesse texto, brevemente, irmãos, apresentar pelo menos um esboço daquilo que eu normalmente gasto 1 hora domingo à noite pregando, um esboço do que Deus quer que eu e você entendamos com esse tempo, a partir do dia que eu e você experimentamos nascer de novo. A partir daí nós nascemos de novo. A partir daí, queridos, é interessante que a contagem de tempo para nós fica diferente, sabia? Porque agora quanto tempo que eu nasci? O tempo que eu nasci da barriga da minha mãe, esse dia 1º de dezembro, marca aí para já apresentar presente adiantado, eu já estou aceitando. Mas no dia 1º de dezembro eu completo 70 anos de idade. Mas no dia 8 de março, dia do aniversário da minha esposa, eu completo 8 de março de 1973. Eu nasci dentro daquele Fusquinha. Eu me entreguei a Cristo. Durante 6 anos eu li o Novo Testamento dos Gideões. Não vou falar aqui do poder que tem a palavra para alguém que nunca tinha pego a palavra de Deus em suas mãos, nunca peguei. E a primeira vez que eu li o Novo Testamento, eu precisei pedir perdão a Deus se eu era pecado ler alguma coisa que não era da minha religião. E Deus disse: eu te perdoo, pode ler. Glória a Deus. E eu fui transformado lendo. Meus irmãos, aquele dia eu nasci, o tempo para mim começou agora a contar. Esse tempo a partir de 8 de março de 1973, por volta das 19 e pouco da noite. Por que eu sei desses detalhes? Porque aquele dia marcou a minha vida. Hoje, queridos, muita gente se transforma religioso, mas não lembra de um dia que ele teve uma experiência chamada novo nascimento. Nenhuma mãe dá à luz um bebê sem saber que naquela hora nasceu. O nascer de novo é uma experiência tão real no mundo espiritual, tão real na vida daquele que a recebe, que ele sabe: hoje a minha vida mudou. A minha vida mudou. E o apóstolo São Pedro aqui, ele está dizendo: como é que eu devo fazer uso do meu tempo? Como é que eu devo me comportar como um filho e filha de Deus na minha geração? Meus irmãos, Pedro fala de algumas atitudes que nós devemos diariamente praticá-las na nossa vida. Diariamente exercitá-la na nossa caminhada diária de fé. E a primeira atitude nossa, irmãos, é que nós devemos declarar guerra ao pecado. Amém?
Isso é, eu diariamente tenho que entender que eu tenho que estar numa guerra declarada. Porque 24 horas por dia o inferno se levanta contra a minha vida para tentar me levar ao declínio, à queda e até mesmo à apostasia espiritual. Concordam? O próprio Senhor Jesus disse: vigiai. Glória a Deus. Pedro disse: tenha muito cuidado, porque o adversário de vocês, o diabo, ele está ao seu derredor, ele está sempre procurando uma oportunidade de descuido, de fraqueza para entrar e te levar a cair. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de muita brincadeira com o pecado. Você já experimentou, por exemplo, é como agora, por exemplo, suponhamos que a energia acabasse. Nós teríamos pouca luz, temos ali uma lâmpada de emergência, outra aqui, outra ali na saída. E de repente, quando a luz acaba, a gente sente uma estranheza, não é verdade? Uma coisa muito estranha. Mas já notou que depois de mais ou menos uma hora, nós nos acostumamos? Assim é o pecado. Assim são as trevas do mundo. Se nós, irmãos, não tivermos uma posição definida e clara, eu vou viver uma vida longe do pecado, de repente eu me acostumo. Concorda? Irmãos, o pecado é coisa horrenda. O pecado, ele é para Deus uma afronta. O pecado fez cravar o próprio Filho de Deus na cruz. Olha o que Pedro diz aqui no versículo número 1, ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmo do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, ele deixou o pecado. O pecado cravou Jesus na cruz. Ele, naquele momento, irmãos, levava toda a ira do inferno, todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre si. Mas quando ele deu aquele brado de vitória, está consumado, e ele entregou o Espírito, ele venceu o pecado. Amém. Ele venceu o diabo. Por isso, aqui diz que nós devemos assumir o mesmo pensamento que Jesus assumiu. Amém? Amém. A mesma atitude de Cristo contra o pecado. Como é que eu posso ter prazer em alguma coisa que faz parte da velha natureza e não da nova natureza? Como é, queridos, que nós podemos ter prazer em fazer aquilo que Deus odeia? Vá comigo até o capítulo 6 da Epístola aos Romanos e veja aqui algumas perguntas feitas pelo apóstolo São Paulo a respeito do que nós devemos, nesse tempo que caminhamos na terra, olhar para a questão do pecado. Verso 1 de capítulo 6 de Romanos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta. Ele diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Porque, irmãos, sabe o que significa conversão? É crucificação mesmo.
Jesus disse: olha, se alguém quiser ser meu seguidor, um discípulo meu, tem que tomar a sua própria cruz. Versículo 3, ele diz: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amém? Não tem jeito de ser cristão sem cruz. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado. Você já morreu? Amém. Amém, queridos? Amém. Por isso, queridos, nesse tempo que nós caminhamos nessa terra, nós temos que ouvir esse conselho escrito pelo apóstolo Pedro. O pecado é algo que não faz parte da nova natureza renascida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que agora se fizeram novas. Amém, queridos? Amém. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Voltando para 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz ali Pedro: para que no tempo que vos resta aqui nessa carne, irmão, nós ainda estamos aqui, amém? Para que nesse tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Amém. Irmãos, esse tempo, olha aqui, esse tempo que resta, eu louvo a Deus que eu estou tendo o privilégio desde aquele dia 8 de março de 73, estar vivendo todo esse tempo aqui. Deus me deu esse privilégio. Olha, irmãos, é um privilégio, porque muitos vivem muito menos do que eu. Mas não importa o tempo de vida cristã que você tem, no seu coração coloca esta certeza: se eu sou de Cristo, nesse tempo que me resta aqui, até que eu vá ou que Ele venha, eu não quero viver segundo as paixões deste mundo. A palavra de Deus é clara, queridos, que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. O que nós temos que entender é que há uma grande diferença entre religião e renascimento. A religião não muda ninguém, mas o nascer da água e do Espírito muda. O nascimento espiritual, esta vida regenerada, renascida por obra e milagre do Espírito Santo mediante o sangue purificador e regenerador de Jesus, irmãos, esta mudança faz com que nós entendamos que o mundo ficou. Viva intensamente a vontade de Deus na sua vida. Amém. Todos os dias diz: Senhor, não a minha, mas a sua vontade. Aleluia. O próprio Jesus, enquanto aqui esteve, ele subordinou-se à vontade do Pai, porque ele tomou um corpo humano como o nosso, sem o pecado, porque jamais o pecado tocou Jesus.
Ele tocou em pecadores, Ele tocou em imundos, Ele tocou em leprosos, Ele tocou em todo tipo de pessoas, mas nada do mundo entrou nele, porque Ele era o próprio Deus feito carne. O que Jesus estava dizendo? As paixões do mundo é daqueles que são do mundo. Amém? Amém. Quando Ele orou por nós, na famosa oração sacerdotal do capítulo 17 do Evangelho de João, Ele orou por mim e por ti. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: Pai, eles estão lá no mundo. Ouça. Eles vão ainda continuar aqui até o dia que o Senhor os chamar, mas enquanto permanecem aqui, santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Aleluia. Irmãos, a igreja que Cristo vem arrebatar é a igreja santa, Amém. é a igreja imaculada, é a igreja que aqui na terra milita uma vida de ódio. Como Deus odeia o pecado, eu e você precisamos odiá-lo, amém? Amém. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Nós amamos pessoas, mas não podemos aprovar os atos pecaminosos das pessoas. Aleluia. Versículo 3. Sempre, irmãos, olha aqui esse texto, porque basta o tempo decorrido para teres exercitado ou executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscências, borracheiras, orgias e bebedices, e em detestáveis idolatrias. Irmãos, cada vez que eu olho, que eu me lembro como Ele me alcançou, cada vez que eu olho para trás e vejo aquilo que eu gosto de pensar nisso, detestáveis idolatrias, de onde Deus me tirou. Irmãos, se Deus detesta, o que eu quero dizer para você é que é bom a gente olhar, irmãos, que Deus fez e Ele continua fazendo. Amém. Amém. É só obra dele. Glória a Deus. A salvação é um mistério. Amém. O libertar de um escravo das paixões mundanas, do poder das trevas. Irmãos, só o poder da cruz, só o Senhor pode tirar, transformar um pecador como eu e como você era, até aqueles que se acham bonzinhos. Toda a justiça que a gente acha que é boa para Deus é trapo de imundícia. Porque muitos acham que são tão bons que têm direito de entrar no céu sem confessar Cristo como seu Salvador. Não vai para o céu da boca da onça. Porque, irmãos, só a graça salva. Amém. Só a graça. Glória a Deus. Pela graça sois salvos. Aleluia. Só a graça. Uma outra atitude que nós devemos ter, irmãos, nesse tempo que nos resta aqui, é uma atitude de muita paciência para com aqueles que estão perdidos. Os versículos 4 a 6 diz assim: por isso, difamando, os estranham que não concordais ou concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta. Enfim, irmãos, eu já compartilhei aqui que a minha conversão, ela foi tão radical na época, que os meus amigos zombaram de mim. Os meus amigos, então, quando eu disse agora eu sou crente, eles ajoelhavam nos meus pés, se benziam,
e eu tive tanta deboche, tanta coisa. Foi um teste para ver se realmente eu tinha experimentado vida em mudança. Mas Deus me deu tanta graça naqueles tempos, irmãos, que muitos daqueles que ajoelharam zombando e se converteram depois. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é ter essa paciência, esse sentimento de compaixão e de amor, amém? Hoje de manhã eu disse para os jovens da classe que eu ministrei para eles, dizendo: olha, a palavra de Deus é clara que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Para ele parece loucura, maluquice, essa coisa de ir para a igreja, botar a Bíblia debaixo do braço e domingo de manhã, domingo à noite na igreja, tem todas as reuniões da igreja, ir para culto de oração. Você está perdendo seu tempo, tu é louco, está perdendo tempo, estão fazendo lavagem cerebral em você. Isso é maluquice para o homem natural. Para o Filho de Deus é bom demais. É gostoso demais, não é verdade, queridos? Sim, é bom. E a gente não está aqui para julgar ninguém, mas para amar como Cristo ama. Amém. Amém. Estou caminhando rapidinho. Terceira atitude que nós devemos ter para com esse tempo, como devemos nos comportar nesse tempo que ainda nos resta aqui, queridos. Verso 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Meu amado, viva cada minuto da sua vida nessa expectativa de que, se Ele não vier, a qualquer hora você pode ir. Até você que é novinho, viu? Os novos acham que Jesus não volta. Irmão, volta. Quando Ele voltar, vai ter crianças. A Bíblia declara que haverá grávidas, haverá gente trabalhando no campo, haverá gente indo e vindo, haverá gente dormindo. E está entendendo? Eu não sei a que hora. Jesus diz: o dia e hora ninguém sabe. Agora que está mais perto, tá. Ele está vindo. Então nós temos, olha, esse tempo que me resta, eu não sei quanto. Para mim que cheguei aos 70, o irmão que já tem 80, né, irmão Ernesto? A gente sabe, está bem mais perto. Depois dos 70, irmãos, como Davi disse, é canseiro e enfado. Esses dias eu experimentei o que é canseira. Meu neto de 4 anos de idade saiu comigo: pastor, pai, vamos fazer caminhada, vamos. E eu disse: mais devagar, não força muito. Irmãos, é canseira mesmo. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que no tempo, para Deus, não importa se você tem 4 como meu neto, 80, está mais perto. Ele vem. Amém. Ele vem. Por isso ele disse: vigiai e orai, porque da hora ninguém sabe. Devemos, irmãos, para finalizar, ter uma atitude fervorosa para com nossos irmãos na fé. Olha esse texto de versículos 8 em diante. Eu gosto dessa palavra: acima de tudo, porém, tende amor o quê? É amor de verdade, não é amor devagar não, viu? É amor intenso.
Nesse texto, Pedro fala de algumas coisas, irmãos, que nós estamos aqui. Ele disse, incrível, que quando amamos intensamente, tem alguns irmãos, olha, porque atenção, irmãos, o que é o amor? Quando Pedro disse que o amor cobre multidão de pecados, não quer dizer que o seu amor cobre pecado de ninguém, não, porque o pecado só é coberto pelo sangue de Jesus, concorda? Amém. Mas quando você ama, e não é um juiz que julga e condena, meu irmão, no amor, o capeta não resiste, nem a carne resiste. Muita gente quebranta o coração. Eu já testemunhei aqui que pastora Nelson, uma serva de Deus da nossa denominação, uma mulher tão ungida de Deus, aquela mulher ganhou algumas pessoas para Jesus, irmãos, num abraço, o amor de Deus fluiu. Amém. Pessoas começaram a chorar, pessoas começaram a quebrantar, dizendo, pastor, ore por mim, eu preciso mudar de vida. Meu irmão, se nós amássemos mais do que criticássemos, o amor transformaria tantas vidas que estão perto de nós e que às vezes nós não conseguimos vê-las com os olhos do Senhor, com a compaixão de Cristo, com o amor que Ele tem para com o pecador, amém? Amém. Não é que o amor cobre a multidão dos seus pecados, porque para você amar você já tem que ter entregado a Jesus seu coração e estar vivendo livre dele, concorda? Amém. Mas é esse exercício do amor genuíno, o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Nesse texto, Pedro fala da prática da fraternidade, da prática da hospitalidade, pensando, irmãos, como é bom. Uma irmã que eu recebi hoje como membro aqui, ela falou, pastor, eu nunca podia imaginar que uma igreja que tivesse tanta coisa, tantas oportunidades preciosas de estarmos juntos, comendo, partilhando o pão, recepcionando, abrindo a casa, trazendo pessoas, irmãos. Olha, é tão maravilhoso praticar aqui a hospitalidade. Algumas pessoas, como Abraão, um dia ele abre a porta da casa e recebe quem? Não só anjo, mas o próprio anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus, entrou na casa de Abraão. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós vivemos esse corpo vivo de Cristo, essa fraternidade, esta maravilha de estarmos juntos, partilhando, abrindo o coração, irmãos, esse tempo que nos resta é um tempo para a gente ser corpo vivo, amém?